aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos cumprimento com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, gostaria de compartilhar uma palavra de Deus. A batalha não é sua, ela é do Senhor. Sabe, meu amado irmão, minha amada irmã, a verdadeira batalha não é contra o que te cerca, mas contra o que te domina os seus olhos. Quando você vê Jesus, você obtém vitória. Eliseu e o Geazi e os olhos abertos. Em 2 Reis, capítulo 6, do verso 15 ao 17, diz assim: tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, e saído, eis que as tropas de cavalos lhe haviam cercado a cidade. Então o seu moço disse: ai, meu senhor, que faremos? No verso 16, ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O verso 17, orou Eliseu e disse: Senhor, eu te peço que abra os olhos para que ele veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu um monte, estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Sabe, filho, lá em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 12, ah, nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa tão grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 15, diz: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Em 2 Crônicas 20, 17, nesse encontro não tereis que pelejar. Tomai posições, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. A única coisa realmente necessária é ver Jesus, ver que ele já venceu as nossas batalhas e as quais não estão conosco, estão contra nós. Jesus lhes dará fé que vem dele. Ele é autor e consumador da fé. Vamos imaginar o quadro da cena. Geazi acorda, olha pela janela e vê a cidade cercada por um exército inimigo. Ele entra em pânico, desespero. A pergunta: ai, meu Deus, que faremos? Quantos aqui olham para a janela hoje e veem dívidas, enfermidades, crises familiares, notícias preocupantes? A pergunta é: como vencer todas essas batalhas? As batalhas são diferentes, mas a vitória é a mesma. Eliseu está no mesmo lugar, cercado pelos inimigos, mas vê outra realidade. A diferença não é o que está acontecendo fora, mas é o que está acontecendo e vendo dentro de si. A batalha verdadeira não é só contra o exército lá fora, mas contra a imagem que domina o coração. Hoje, o Espírito Santo quer fazer com você o que fez com Geazi, abrir os seus olhos. A primeira coisa que nós precisamos entender: cercados, mas cegos. A batalha do que você vê. Primeira situação são visões opostas. Geazi vê apenas o inimigo. Eliseu vê o inimigo, mas os carros e cavalos de fogo. A batalha é externa, é a mesma. A batalha interna é totalmente diferente. Hoje é assim. Duas pessoas podem estar na mesma crise financeira, no mesmo diagnóstico, no mesmo casamento desafiador. Uma é consumida pelo medo, a outra é sustentada pela paz. A diferença não é o tamanho ou a quantidade de problema, é onde estão os seus olhos. Como nós podemos aplicar isso, pastor? O que tem enchido mais o seu coração? O tamanho dos seus inimigos ou a grandeza de Jesus? A primeira virada é reconhecer que os meus olhos podem estar fortalecendo a batalha errada. A segunda coisa, a oração que muda tudo.
Senhor, abre-lhe os olhos. Eliseu não dá uma técnica, ele faz uma oração. Ele não diz, Geazi, olha melhor, será que seja positivo? Senhor, olha, abre os teus olhos para que veja. Não é esforço humano, é a ação do Espírito. A verdadeira batalha é espiritual. O problema de Geazi não era o exército inimigo, era a falta de visão espiritual. Muitos hoje estão pedindo, Senhor, muda o diagnóstico, muda o marido, muda o chefe, muda o cenário. Mas Deus quer que você começar dizendo, deixa eu mudar o que você vê. Repita comigo, Senhor, abre os meus olhos para ver como tu vês. Para cada área, saúde, vê Jesus como médico e curador. Na vida financeira, vê Jesus como provedor. Na família, vê Jesus no meio da casa, trazendo graça, perdão e restauração. A terceira coisa, quando Jesus abre os olhos, nós vemos que mais são os que estão conosco. Geazi vê o exército do Senhor. Ele vê os montes estão cheios de cavalos e carros de guerra ao redor de Eliseu. Você não está desprotegido como você pensa. Você só não está vendo. No Novo Testamento, vê Jesus exaltado. Hoje, nós não vemos cavalo de fogo, mas pela fé, Jesus ressuscitado, entronizado, acima de todo principado e poder. Nós assentamos com Ele nos lugares altos. Efésios capítulo 1, verso 2. Ver Jesus é ver que nenhuma acusação é maior do que o seu sangue. Nenhuma enfermidade é maior do que as suas chagas. Nem o gigante é maior do que a sua cruz. Josafá ora, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Deus responde, a batalha não é vossa, mas de Deus. Quando os olhos se voltam para o Senhor, a batalha muda de dono. Lá em Jaziel, ele é contemplado por Deus. Zacarias, Jeová se lembra. Benaia, Jeová edificou. Jeiel, Deus lança fora. Matanias, Jeová presente de Jeová. Asaf, Deus ajuntou. Esses nomes mencionados pelo Espírito Santo são interessantes, porque o Espírito Santo profetizou através de Jaziel, de forma profética, ajuntando tudo. Esse nome Asaf, você deve ser mais Jaziel e sentindo. Quem contempla Deus é contemplado por Ele. Ao contemplar Deus, ele se lembra da aliança na cruz do Calvário. Nesse momento, Deus edifica, fortifica e anima a sua fé e lança fora o inimigo, eliminando os problemas. E tudo isso é feito por favor imerecido, que é um presente de Deus para nós. Moisés, lá em Hebreus capítulo 11, verso 27, pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquilo que é invisível. Qual que é a aplicação, pastor? Em vez de orar apenas, o Senhor acaba com esses inimigos. Comece a orar. Senhor, mostra Jesus no meio dessa situação. Eu quero ver a tua salvação. Como viver com os olhos abertos no dia a dia? Tire os olhos do inimigo. Decida parar de se alimentar apenas de notícias negativas, relatórios médicos, opiniões de pessoas. Não é negar a realidade, é não ser dominado por ela. Alimente-se de Jesus, tempo na palavra, não como peso, mas como visão. O que a Bíblia diz sobre Jesus nessa área da minha vida? Louvor, ceia, comunhão, tudo isso são formas de ver Jesus. Descanso ativo. Josafá não cruzou os braços, ele foi à batalha adorando. O descanso é ativo, fazer o que precisa ser feito, mas com o coração em paz, sabendo que a batalha pertence ao Senhor. A declaração, Senhor, os meus olhos estão em ti, essa batalha é tua, Jesus, mas mais são os que estão comigo do que os que estão contra mim. Eu escolho ver Jesus no meio dessa batalha. O que nós podemos concluir? Geazi acordou cercado com medo, mas foi dormir naquela noite, sabendo que não estava sozinho, que havia um exército invisível lutando por ele.
Na batalha, a única coisa verdadeira será necessária ver Jesus. Quando você o vê, você entende que a batalha é dele e não é sua. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu oro nessa hora por todos os meus irmãos que estão cercados por um diagnóstico errado, cercados de dívida, cercados por crise na família. Eu oro para que os seus olhos se abram, porque essa batalha não é deles, essa batalha é do Senhor. Pai, manifesta o teu poder e a tua glória na vida de teus filhos, que eles, ao ouvir essa palavra, os seus olhos possam se abrir e eles entender que do Senhor é a guerra. Dá-nos vitória, dá-nos paz, dá-nos a sabedoria, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que foi abençoado com essa mensagem, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar, para que mais pessoas tenham seus olhos abertos e saibam que a vitória é certa, no nome de Jesus. Se você foi abençoado com essa mensagem e deseja ser um semeador do nosso ministério, aí tem um número do Pix e você pode fazer uma oferta generosa, que através da sua oferta vamos levar pessoas a ter um encontro com o Senhor, assim como também vamos entregar cestas básicas para aqueles que nada têm. Nos ajude, seja um semeador e veja o que Deus vai fazer na sua vida, porque toda semeadura tem uma colheita e você não vai colher o mesmo tanto, porque Deus multiplica a sua sementeira em nome de Jesus. Amém?